amigos e seguidores do canal, bem-vindos ao segundo semestre. Hoje, quarta-feira, 3 de julho já. Aqui Vitor Machado, dando boas-vindas a todos, pedindo aqueles pedidos manjados, like, compartilhamento e comentários, e seguir canal com sininho e tudo, para quem ainda não chegou. Bem, hoje é Interlúdio de Terror, quarta-feira. Como todos já sabem, toda quarta, clássicos de terror intercalando a evolução do projeto Lovecraft, que já está na sua versão 2.0. Bem, hoje eu vou atender pedidos, eu quase sempre que posso faço isso. Eu tenho muito pedido acumulado, já tenho uma programação extensa daí para frente, né? Tem um monte de coisa que a gente vai se comprometendo aqui, vamos fazendo. Então eu tenho contos de seguidores para narrar, tem mais John Silence, tem N, e muitos pedidos pontuais, né? Tem romance, para começar essa frente dos romances, tem Frankenstein por aí, Retrato de Dorian Gray, um monte de troço. Mas hoje eu vou atender um pedido que é meio recorrente, de que eu narre mais contos de minha autoria. Como vocês sabem, eu escrevo, me meto a escrever já há um bom tempo, já tive algumas publicações e já narrei aqui no canal. Vou botar o link dos contos que eu mais gosto. E hoje eu vou narrar mais um. Eu vou narrar o Snuff. Ele tem uma temática bem horrenda, eu diria. Mas depois, daqui a pouquinho eu explico, tá tudo explicado claramente através do nome do conto, Snuff. Para quem já não saiba de que se trata, eu vou comentar daqui a pouco. Mas antes, um pouquinho do contexto. Esse conto eu escrevi em 2017. E ele, no ano seguinte, eu participei de uma seletiva, eu participei de muitas seletivas e fui sendo sempre selecionado e incluído em antologias, tem várias aqui. Mas essa, Deep Web, o lado sinistro da internet, editora Illuminati, eu fui selecionado com esse conto, Snuff. E 2 anos depois, quando saiu o meu primeiro livro, eu tenho dois, meu primeiro livro de contos solo, somente contos da minha autoria, que é esse aqui, Pelas Sombras de Curitiba, onde todos os contos são ambientados aqui na cidade de Curitiba. Esse conto Snuff é. E aí, então, claro que eu incluí aqui nessa publicação, é da mesma editora Illuminati. Então, vamos ao que significa Snuff, né? Snuff, S-N-U-F-F, é um termo cinematográfico, né? É um termo literário. É um fenômeno desses da modernidade que surgiu, como sempre, coisa grotesca, que surgiu nos anos 70. Na época fizeram um filme com esse título, Snuff, e é um filme argentino até, coprodução argentina-americana. E aquilo que supostamente acontece no filme, o filme é ficção, mas ele supostamente vende a ideia do que veio a se chamar de Snuff, que seriam filmes onde as mortes e as torturas, geralmente tem isso sempre, as mortes, as torturas, elas são reais. E isso atrai um monte de gente, não dá para dizer que não, né? Com alguns probleminhas. Então, aí a explicação que se dá sempre é bem clara, né? Bem assim, crível, é que as pessoas se impressionam muito mais com o horror real do que com o horror ficcional. Por mais que o ficcional às vezes seja mais grotesco, mais violento, mais um monte de coisa, se você percebe, isso é visível, né? A atração que programas de mundo cão têm, programas de violência, todo santo dia tem,
Antigamente, no meu tempo, isso tinha jornais lá no Rio de Janeiro que eram especializados nisso e juntava aquela galera na frente das bancas para ver as fotos de gente destroçada, gente encontrada morta, gente não sei como, porque aquilo tinha a atração do real. É meio assim, tipo reality show vis-à-vis novelas. O reality show, apesar de ser totalmente fake, ele aparentemente é real, né? Então atrai mais aquela interação totalmente bizarra entre pessoas, completamente dirigido, atrai mais do que a novela, que é claramente ficcional. Isso acontece na literatura, no cinema, em tudo que é lugar, donde aquela da atração daquela chamada baseado em fatos reais ou verídicos, isso já atrai muito, por mais que seja frequentemente falso. No caso do filme Snuff, é exatamente isso, é totalmente falso. Ele lida, e aí tem muitos filmes depois, né, que passaram a lidar com esse conceito aí de produções cinematográficas com um conteúdo de violência e morte grande e que seriam verdadeiros. Para isso funcionar, precisa de uma vítima, de uma matéria-prima do filme, precisa de quem produza ele, precisa de quem o consuma, esse tipo de produto. E isso tudo tem a essência da lenda urbana, tudo seria possível. E por que que não é possível? Essa é a lógica que leva às lendas urbanas, né? Aquilo pode perfeitamente acontecer, não tem nenhuma evidência de que aconteça, mas as pessoas gostam de acreditar que aquilo de fato acontece. E fica sempre aquela duvidazinha, né? No fundo da consciência da gente, pô, será que não acontece? Então, com o advento da internet como ela é hoje, as deep webs da vida, o espaço que todo mundo hoje passa a ter para falar e se manifestar sobre as coisas mais, desde as mais sérias e profundas até as mais idiotas e superficiais, tem todo tipo de espaço na internet. Aqui no canal vocês veem a variedade incrível de postagens, né, que é infinita. Então, com o advento da internet, a lógica do snuff, que antes era um pouco mais difícil de se manifestar, de se materializar, precisava ter uns caras, tipo aquele filme O Albergue, né? Precisa ter uns caras que construam aquela infraestrutura para atender gente insana, que curte violência, infligir violência ou meramente assistir violência. E isso, então, hoje ganhou uma roupagem aparentemente nova para um fenômeno antigo, que é o da doença mental. Então, mas lá nos anos 70 e 80, ainda não tinha internet, então era a possibilidade de um filme ser produzido assim, com toda aquela dificuldade, uma vez que envolve crime, né? Alguém vai ser assassinado de verdade, aquilo ali tem uma dificuldade de ser comercializada, e todo aquele underground que depois na internet ficou mais fácil, né? Mesmo assim tem que se tomar certos cuidados, é o caso da Deep Web, aquela história toda. Então esse conto que eu escrevi, o Snuff, ele lida com isso, lida com o assunto filmes Snuff, o cenário web desse fenômeno, isso é objeto do conto também. E, bom, não vou falar mais muito, porque senão vocês não assistem, né? Eu gosto um bocado desse conto, foi um conto que eu escrevi com grande facilidade. Eu escrevi em poucas horas para mandar lá para a antologia lá na época, né? Isso tem quase, sei lá, foi 17, tem 7 anos atrás. E eu acho que ficou legal. E os editores também acharam, tanto que foi selecionado na antologia e depois foi incluído no livro solo meu. Mas então é isso aí. Hoje, quarta-feira, 3 de julho, Interlúdio de Horror, nós vamos com o amigo de vocês, Vitor Machado, com a sua criação
Snuff, 2017, editora Illuminari. Espero que vocês gostem, fiquem bem, um abraço a todo mundo. E não percam, no final de semana, né? No dia 6 de julho, nós vamos ter mais Projeto Lovecraft com mais uma obra de um dos nossos mais amados escritores. E depois você já sabe até quem é, só podem ser dois. Abração, até lá. Snuff, Vitor Machado, 2017. Conto integrante da coletânea Pelas Sombras de Curitiba, publicado pela editora Illuminari. Célio caminhava apressado pelas molhadas ruas do centro da cidade. Não sabia exatamente por quê, mas era importante chegar. Chegar onde? Também não sabia. A resposta estava certamente em sua alma e não corresponderia de forma alguma aos destinos buscados rotineiramente. Eram miríades de pequenas missões a cumprir, espremidas no horário de almoço, sempre às expensas do emprego. Não que aquelas horinhas, quando muito, fossem causar grandes prejuízos à nação. Isso porque Célio era um servidor público às vésperas de aposentar e, mesmo quando estava em plena atividade, sua produção nunca fora realmente relevante, a seu ver. Nem a sua, nem a de seus colegas, é claro. Quando chegara tardiamente a essa conclusão, sua já acentuada tendência depressiva aprofundou-se ainda mais. Costumava dissertar sobre um suposto círculo vicioso que lhe viera à mente nos últimos anos, desde que se radicara em Curitiba. Era mais ou menos o seguinte: ele, seus colegas e sua instituição pública nada davam ao cidadão. O que aparentava ser uma prestação de serviço indispensável só era realmente necessária em função dessa necessidade ter sido criada pelo próprio Estado. Ou seja, eles criavam sua própria importância perante a sociedade. Claro que essa tese era bem pouco popular em seu local de trabalho, se é que era compreendida ou mesmo ouvida. Assim, as tarefas quase diárias que desempenhava no centro, por mais rotineiras e quase ridículas, ganharam áreas de importância superior quando comparadas com a rotina profissional. Inadiáveis compras de tomadas e extensões elétricas, remedinhos, shampoos e outras coisinhas de farmácia, visitas quase diárias ao banco para obtenção de desnecessários extratos, etc. Tal hábito originara-se quando Célio chegara à cidade vindo de Brasília. Naquela época, sua afinada esposa, já em fase terminal da doença que afinal a vencera, pouco ou nada saía de casa. Assim, encarregava Célio da obtenção daquelas pequenas peças de encaixar na vida cotidiana de uma casa. Às requisições da mulher, ele acrescentava frequentemente a compra de salgados e doces e seus próprios bric-a-bracs, como DVDs, livros de sebo, cartuchos de impressora, etc. Hoje, mesmo sem as demandas de Alexia, o hábito permanecera. Este quadro deprimente ao menos dava a Célio alguma noção de propósito durante o tempo que ainda o separava da tão sonhada aposentadoria. Sonhava há tempos com o dia em que poderia se dedicar em tempo integral aos seus inúmeros hobbies. Célio, como todo bom geminiano, tinha diversos interesses para seu entretenimento. Tinha, porém, o hábito de aprofundar-se pouco em cada um deles. Os hobbies favoritos igualmente se sucediam ao longo do tempo, sendo o predominante atualmente o cinema. Na verdade, sempre fora o que se pode qualificar de cinéfilo. Frequentava cineclubes, locadoras e o circuito comercial. Em suas viagens ao exterior, uma das prioridades era a busca frenética por obras cinematográficas raras. A diferença é que nos últimos anos passou a obter praticamente qualquer tipo de filme diretamente na web. O que antes era uma verdadeira odisseia em busca daquele filme obscuro e quase desconhecido, hoje era brincadeira de criança. Um sorriso irônico passeava por seu rosto vincado de rugas sempre que se lembrava da felicidade que sentia ao encontrar seus tesouros B. A meca daqueles tempos sempre fora Nova York, pois, como se diz por lá, se não tem aqui é porque não existe. Alguns anos de intensa garimpagem cinematográfica foram pouco a pouco conduzindo Célio a nichos cada vez mais exóticos. Longe iam os tempos quando completar a filmografia de Bela Lugosi era um desafio excitante.
filmes do Império Austro-Húngaro, russos pré-revolução, cults dos mais variados gêneros, épocas e países, praticamente tudo já tinha encontrado seu lugar nas vastas prateleiras da coleção de Célio. O interesse pelos filmes snuff surgira de forma periférica. O tema central naquele momento eram as lendas urbanas, loiras de banheiro, diabos de carnaval, roubo de rins, entre muitos outros. Tudo muito obviamente lendário, até que ele esbarrou na história de que certos filmes mostravam mortes reais, filmes esses que seriam destinados a um certo mercado subterrâneo de cinema. Célio imaginara desde o início que elencar o tema do snuff entre as lendas urbanas clássicas não fazia nenhum sentido. Bem, pensou ele um dia, o que impede que isso tudo seja verdade? Realmente, nesse assunto se poderia encontrar tudo que leva à produção de algo: demanda, matéria-prima e uma cadeia logística que produza e comercialize o produto. Não faltariam, por certo, pessoas doentias o suficiente e com renda disponível, ansiosas por assistirem a assassinatos e torturas reais numa tela. Menos ainda faltariam produtores dispostos a atender tal demanda. A atração pelo mórbido é um fato, corroborado a cada dia por eventos corriqueiros. O que explica que todos reduzem a marcha de seus carros para avidamente observar um acidente de trânsito? Mortes em filmes de ficção não causam o mesmo frisson que gravações supostamente reais de violência, mais ou menos como as novelas estão para os reality shows. Quanto à matéria-prima, a sociedade humana a produzia em quantidades enormes e crescentes, na figura de mendigos, prostitutas e desajustados de todo tipo. O único pré-requisito seria que tais insumos não fossem procurados após o seu processamento. Fácil. O que mais temos hoje em dia são pessoas sem família ou amigos, cujo desaparecimento jamais suscitaria dúvidas ou investigações. Sem falar nos percentuais de crimes contra a vida que são efetivamente deslindados por nossa polícia. Dessa forma quase casual, as lendas urbanas foram substituídas pelo real horror urbano na atenção de Célio. Quanto mais crescia seu domínio das ferramentas informáticas, mais fundo podia ir na garimpagem. A princípio, o ceticismo oficial sobre a real existência desse tipo de filme parecia confirmar-se. Obscuras películas off-circuit pareciam conferir uma certa realidade às repugnantes cenas de assassinato, mas na verdade eram apenas mal filmadas e, no fundo, apenas ficção. Ao contrário do que o bom senso poderia indicar, alta tecnologia cinematográfica pouco ou nada acrescentam na tarefa de convencer o espectador de que aquele crime seria genuíno. Muito mais eficientes são, por paradoxal que possa parecer, má filmagem, material de segunda, iluminação ruim, interpretações amadoras e procedência do filme. Este último aspecto chamará a atenção de Célio desde editamos que tais aberrações são mais prováveis no terceiro mundo do que no primeiro, costumava pensar. E não seria isso mesmo? O fato é que normalmente os primeiros candidatos a snuffs verdadeiros vinham da América do Sul, da África ou da Ásia. Como havia dito um certo general americano na Guerra do Vietnã, a vida ali é abundante e barata. A pesquisa logo superou a etapa dos filmecos latinos e orientais, rapidamente desmascarados como fakes. O passo seguinte foram os filmes mondo italianos e seu subtipo canibal, filmes europeus, porém, ainda assim invariavelmente ambientados no terceiro mundo. Estes, obviamente, não eram snuffs, mas uma esperta campanha de marketing contribuiu para manter a roda rodando. Chegaram a promover ações judiciais e investigações sobre o paradeiro das vítimas. Mas o que verdadeiramente mudou tudo e manteve a lenda viva foi a explosão da web nos últimos anos. O novo mundo das redes sociais e sites de compartilhamento de vídeos caseiros transformou-se no campo de caça para Célio. Nesse ambiente, juntavam-se convenientemente a oferta de todo tipo de películas e todo tipo de público. Em pouco tempo, nosso herói converteu-se numa espécie de Jekyll and Hyde pós-moderno. Na solidão de sua casa, foi se transformando num verdadeiro aprendiz de serial killer, chafurdando em poças de sangue virtual. No final, tudo inofensivo, talvez não tanto para ele mesmo. Já na rua, apenas um inofensivo pré-velhinho em busca de benjamins, T's, como são conhecidos aqui no sul, fios, aviamentos, etc.
Um fio de consciência interior sempre lhe avisara que estes mundos paralelos não poderiam nunca se encontrar, algo como matéria e antimatéria. E assim foi, ao menos por um certo tempo. Aquela chuvosa sexta-feira marcou uma radical mudança em sua vida. A tal explosão pelo contato de dois mundos materializou-se da forma mais banal e mundana. Célio acabara de comer um prato de nhoques à bolonhesa e, aproveitando a trégua que a chuva oferecia, deixou o vetusto restaurante para trás. Caminhava célere pela rua São Francisco, na direção da Praça Santos Andrade, fronteiriça à universidade, onde calculava poder encontrar a indispensável maquininha de soldar. Seguia quase hipnotizado o filete prateado de água da chuva que serpenteava pela sarjeta, quase tão apressado quanto ele. Na próxima esquina, deixou seu companheiro para trás ao atravessar a rua Riachuelo e apressar o passo. Sua experiência lhe dizia que a trégua meteorológica não duraria muito. Dito e feito. Como sua afinada sogra costumava dizer, se não falar, não acontece. Ele não falara, mas pensara, o bastante para invocar o Tlaloc curitibano e forçá-lo a se abrigar sob a marquise mais próxima. O local quase não protegia da chuva, pois além da cobertura ser estreita, o prédio ficava bem na esquina. Assim, a quantidade de água trazida pelo vento superava a que a marquise segurava. Célio considerou a hipótese de atravessar a rua e proteger-se na entrada da universidade, mas, além da distância ser razoável, a chuva apertava e os ônibus passavam céleres pelas poças, levantando cortinas de água suja. Restava internar-se no sombrio interior da loja, protegida pela marquise, além da encebada cortina vermelha que fazia às vezes de porta. Era um cinema. Não um cinema convencional, mas um daqueles infectos locais que se pode encontrar em todo centro de cidade. Normalmente um misto de cineminha pornô, ponto de prostituição e teatrinho de strip. Era esse o tipo de estabelecimento que Célio jamais pensara em visitar. Com alguma repugnância, entreabriu a cortina, lançando um pouco mais de luz no hall de entrada. No chão, uma grossa e pegajosa camada de poeira e gordura absorvia o caminhar e fazia cada passo mais difícil que o precedente. À sua esquerda, uma sequência de lobby cards, outrora coloridos e hoje em levíssimos tons pastel. Debbie Does Dallas, The Devil and Miss Jones, Deep Throat. Obviamente não correspondiam a qualquer das películas possivelmente em exibição ali. Todos antigos filmes pornográficos dos anos 70, já transformados em cult movies por nossa estranha civilização. Seguramente quem os afixou à parede buscou reproduzir o ambiente de verdadeiros cinemas, com escassos e imperceptíveis resultados. À direita, 3 cadeiras quebradas, cujos forros mais do que surrados indicavam que os móveis deveriam datar da mesma época dos cartazes. Bem em frente da entrada, uma espécie de bilheteria, ladeada por 2 bocas escuras que, por certo, levavam ao local de exibição. Acima da bilheteria, um quadro de madeira com letrinhas de plástico precariamente juntadas, formando palavras e preços. O tipo de cartaz que se encontra em pastelarias e afins. Nele se viam as opções de entretenimento disponíveis, vídeo e ao vivo. Cada opção já tivera associado um preço, mas a maioria dos números que os compunham já tinham saído do lugar. Ademais, não havia ninguém para cobrar ou dar maiores esclarecimentos. Normalmente, Célio iria embora, ou melhor, nem teria entrado ali. Entretanto, o ritmado tamborilar da chuva lá fora como o que o convidava irresistivelmente a ficar e explorar além do pequeno hall de entrada. Já esquecido da maquininha de soldar, deixou seu guarda-chuva encostado à parede e encaminhou-se para a passagem da direita. Ao vivo. Sua verdadeira descida aos infernos prometia pouco, mas o forte aroma doce-azedo predominante no ambiente já o havia pego pelo colarinho. Seus passos cuidadosos eram periodicamente sublinhados por ruídos crocantes, provenientes do esmagamento de indistintas coisinhas no piso imundo. À sua frente logo se abriu um arremedo de teatro, onde 4 ou 5 fileiras de cadeiras em mau estado confrontavam um palco imerso em escuridão. Nada de funcionários ou atores, muito menos público. Sua visão, pouco a pouco ajustada à penumbra, permitiu-lhe perceber que o palco estava praticamente obstruído por uma infinidade de materiais em diversos graus de apodrecimento.
Cadeiras e mesas quebradas, tábuas tortas, rolos de tecido, caixas e todo tipo de bagulhada. Após a difícil escolha de uma cadeira em condições mínimas de uso, Célio acomodou-se e passou a degustar cuidadosamente a cena à sua frente. Quase como se recém-acrescentada, via-se sobranceiro ao palco arruinado um grande cartaz de pano onde se lia: "Por mim se vai a cidade dolente, por mim se vai a eterna dor, por mim se vai a perdida gente. Justiça moveu o meu alto Criador, que me fez com o divino poder, o saber supremo e o primeiro amor. Antes de mim coisa alguma foi criada, exceto coisas eternas, e eterna eu duro. Deixai toda esperança, vós que entrais." Bah, Dante Alighieri, nada mais impróprio, pensou Célio. Mas pensando melhor, talvez estivesse apenas sendo preconceituoso. Afinal, ele mesmo vinha comparando de forma semiconsciente sua exploração do pardieiro a uma incursão infernal. Sorriu ante tais digressões até que um golpe desferido pelo subconsciente aguçou seus sentidos. Já vira aquela cena antes. Sim, na internet. Mas onde? Impulsionado pelo beliscão interior, levantou-se precipitadamente. Deixou para trás o teatro e seu guarda-chuva, para em seguida mergulhar no mar de luz da rua. Como frequentemente acontece em Curitiba, as condições meteorológicas tinham mudado completamente ao longo do tempo em que Célio estivera na antessala do inferno. No trajeto até o ponto final do Savoia, na Praça Tiradentes, sua mente trabalhava febrilmente em busca da lembrança perdida. Onde teria visto aquela cena? 3 quase atropelamentos após, seguidos dos xingamentos de praxe, nem sequer ouvidos, eis que Célio chega bem a tempo de perder o coletivo. Mais meia hora para tentar lembrar. Ao chegar em casa, nem se deu ao trabalho de pôr o impermeável a secar. Largou-o de qualquer jeito no espaldar da cadeira mais próxima e embarafustou escada acima em busca do computador. Normalmente, o aparelho ficava ligado e conectado permanentemente, sempre baixando algum filme. Para sua extrema irritação, não era o caso agora. Com dedos nervosos, ligou o equipamento e aguardou os intermináveis segundos necessários para carregar o desnecessário conjunto de aplicativos. Incrível como a indústria enfia goela abaixo um monte de coisa que você não precisa, não quer, mas recebe e paga. Finalmente admitido pela máquina no mundo virtual, começou sua busca. Tinha certeza que já vira aquela cena. O quadro com as letrinhas caídas, as 2 bocarras negras escancaradas, o teatro. O problema era localizar o site, os filmes e o contato. Era como procurar uma determinada palha num palheiro. A luz da manhã entrava na biblioteca escritório duplamente filtrada pela grossa camada de nuvens e pela persiana permanentemente baixada. Mas não fora a amortecida luminosidade que despertou Célio, mas as batidas impacientes na porta de entrada da casa. Caraca, pensou ele, esquecera de avisar a arrumadeira para não vir hoje. Estava longe de concluir sua pesquisa e precisaria de toda a tranquilidade que pudesse arrumar. Contrariado consigo mesmo, empurrou-se junto com a cadeira de rodinhas para longe do computador, saindo do cômodo. Do alto das escadas gritou: "Desculpe, Ofélia! Não era para você vir hoje, não sei como fui esquecer de te avisar. Podes ir e voltar semana que vem, tá?" A resposta previsível logo subiu as escadas ao encontro dele. "Mas seu Célio, de Pinhais até aqui é chão, né? E como é que eu vou voltar sem dinheiro?" Vencido pela argumentação da doméstica, porém nem por isso menos irritado, ele sacudiu a cabeça e desceu as escadas de 2 em 2 degraus. Pensava em resolver o incômodo o mais rápido possível e voltar a campo. Pouquíssimo incomodada em receber sem trabalhar, Ofélia partiu o mais rápido que pôde, no fundo temendo que Célio quisesse extrair alguma contrapartida da diária paga. Nada mais distante dos planos de seu patrão, que ainda por cima deixou claro que telefonaria para confirmar a próxima faxina. Célio reuniu descuidadamente um pouco de alimento, aqueceu o café do dia anterior no micro-ondas e sentou-se no sofá da sala, buscando repor um pouco de energia. A velha depressão da almofada o acolheu amigavelmente, como sempre fazia. O café Triple F, no caso Double F, pela ação da tecnologia, restituiu-lhe a disposição para o trabalho, ao menos parcialmente. Já o alimento sólido, reduzido a um pêssego meio passado e um pedaço de queijo quase totalmente casca, não teve qualquer sucesso.
ao menos de início. É interessante como o universo interage conosco das formas mais inesperadas. A solução do enigma que aprisionara Célio, por exemplo, estava bem ali, em sua mão. Quando já estava a ponto de voltar ao computador, nosso investigador recolocou a caneca de café na pia e encaminhou-se ao lixo para nele atirar a fruta passada, acariciando a parte machucada sem perceber que o fazia. A fricção do polegar contra a pele do pêssego a esfolou, expondo a carne meio apodrecida e catalisando uma daquelas cadeias de pensamento que relacionam elos aparentemente nada relacionados. A umidade da carne podre em contato com o dedo atraiu à fruta o olhar de Celso. Seus olhos registraram a imagem da fruta, sua pele acetinada, o buraco causado pela fricção do dedo, a carne subjacente, pisada e inundada por um líquido róseo, lentamente a escorrer para fora da ferida. Como o rosto de um afogado ressurgindo do fundo de um lago, a imagem do pêssego deteriorado materializou-se e estabeleceu contato brutal com a consciência de Celso. Aquela menina! Lançou-se ao computador, subindo as escadas de 2 em 2 degraus. A fruta estatelou-se no piso de pedra da cozinha, de onde só sairia após a visita da polícia. É por isso que não encontrava. Não é na Surface, é na Deep Web. No auge de seu interesse por filmes snuff, Célio havia começado a fuçar os meandros da Deep Web, como se as doideiras da internet normal não fossem suficientes. Entretanto, a verdade é que a web da superfície realmente não conseguia mais lidar com as demandas doentias de nossa sociedade. Mesmo os débeis controles legais e morais da rede mundial eram considerados excessivos e empecilhos ao uso sem limites da tecnologia. Der totalen Krieg, como diria Goebbels. Já no mundo da cebola, tudo era possível, ou ao menos parecia possível. Bonecas sexuais vivas, sem mentes ou membros, porém, tráficos de órgãos, compra de quaisquer tipo de armas, todo tipo de mercado negro, etc. Se faltava a ideia do filme snuff algum ingrediente para materializar-se, a web oculta viera fornecê-lo. De qualquer forma, a dúvida que poderia sustentar o ceticismo se mantém, pois em nossos dias é bastante difícil distinguir lendas urbanas dos horrores cotidianos, creepypastas de reais experiências pessoais e assim por diante. Um contexto que sempre existiu e que forneceu o solo para a germinação de mitologias as mais variadas desde a aurora da espécie humana. A única diferença em nosso mundo pós-moderno reside no nível mais superficial da forma e das ferramentas disponíveis para o manuseio de nossos demônios interiores. Tarados já não viram lobisomens no imaginário humano. Quando pegos, revelam-se apenas serial killers. Num de seus serões sangrentos daquele período, Célio chegara a um site onde supostamente qualquer um poderia, transferir uma quantidade variável de bitcoins, assistir sessões de tortura invariavelmente concluídas pelo assassinato do artista. Tratava-se de um site interativo onde o interessado poderia montar a performance que desejasse. Mais ou menos como ocorre em páginas virtuais de venda de automóveis ou computadores. Para cada atributo desejado e acrescentado, o valor a pagar ia sendo majorado. Um monte o seu da morte. Ao invés de uma placa de vídeo mais potente, um monitor maior, um processador mais rápido, a escolha do sexo da vítima, instrumentos de tortura a empregar, até o tempo estimado de agonia. A teatralização de cenas de filmes gore de preferência do cliente podia também ser acrescentada ao produto final. Em suas surfadas, nosso herói sempre buscou firmemente manter-se fora do processo em si, mas, obviamente, o mais perto possível dos acontecimentos. Uma estratégia difícil, como nos ensina o mestre Poe em O Demônio da Perversidade. A experiência trazida à tona pelo pêssego revelador fora a primeira vez onde a tentação superara a prudência de Célio. Tentando saciar sua curiosidade, digamos intelectual, sobre o grau de realidade de tais serviços ofertados, ele foi avançando na customização do pedido. Mulher, jovem, branca, loura, arma branca, foco no rosto, longa duração, etc, etc. Aparentemente um perfil de vítima diretamente retirado de pulps dos anos 30 e 40 ou de filmes B-50ões, arquétipo com certeza enterrado fundo na psique de Célio. Em sessão posterior, o processo de validação de Célio junto ao fornecedor já havia avançado ao ponto da escolha individual da vítima.
Isso se dava principalmente por fotos, mas também por gravações de voz ou choro. Justamente nessa etapa é que ele chegou a acessar um vídeo de poucos minutos, onde a câmera percorria um local decrépito e mal iluminado, chegando a um palco encimado por uma menina amarrada a uma cadeira. A sua menina. A título de amuse-bouche, a câmera fechou um close no rosto da jovem, grotescamente preenchendo todo o enquadramento num feio hematoma. O seu pêssego. Descontada a arrumação do palco, o local era exatamente o que ele viera visitar, nos fundos do cineminha pornô do centro. A essa altura, a brincadeira já se tornara repulsiva, mas ao mesmo tempo viciante. A salvação da alma de Célio chegara de forma suave e inesperada. O pagamento do serviço. As frenéticas tentativas de pagamento através de boletos ou cartões de crédito não concluíam a transação. As únicas possibilidades eram a transferência de recursos por dentro, transferências em cadeia, transitando por contas de invisíveis membros do empreendimento. Ou os inodoros bitcoins. Essa pausa forçada acabou por chamar Célio à razão. Chegou mesmo a matutar como fora possível ter chegado a tal ponto. A seu ver, porém, demonstrara a tese de que tudo podia ser mais do que uma lenda urbana. Se ele não selara o destino daquela menina meramente por falta de moeda apropriada. O demônio, porém, todos sabem que não descansa, nem no 7º dia, nem nunca. Já na manhã seguinte foi despertado de seu sono extralongo pelo familiar Plim, anunciador de mensagens de e-mail. A exaustão dos nervos, produto da noite anterior, amplificou o Plim a tal ponto que o fez saltar à cama como se tivesse sido mordido por uma cobra. Alguns segundos organizando os sentidos bastaram para que Célio ocupasse o comando do computador. A luzinha verde anunciadora da mensagem, acompanhada pela ridícula voz "You got a mail", pareceram-lhe possuidoras ambas de um toque sarcástico. Afastou a impressão por impossível e abriu sua caixa de mensagens. Justo acima dos importantíssimos lembretes de vencimentos próximos de contas e os samaritanos conselhos para upgrade de aplicativos, aparecia em negrito um e-mail de um quase esquecido banco alemão. "Que porra é essa?" explodiu Célio. Nada tão misterioso ou sobrenatural, ao menos a princípio. Um dos últimos trabalhos verdadeiramente profissionais de Célio foi uma consultoria tributária que prestara em Moçambique. Para tanto, afastara-se provisoriamente do trabalho por meio de uma licença não remunerada e mergulhara na aventura. O principal interesse residia na possibilidade, afinal concretizada, de encontrar parentes remotos, remanescentes da colonização lusitana na África. Como todos sabem, portugueses, cearenses e gaúchos têm em qualquer parte do mundo. A empreitada reunira técnicos de diversos campos do conhecimento, com o propósito de avaliar o bom uso de dinheiro emprestado ao governo de lá por um grupo financeiro internacional. Toda a operação fora financiada por um banco germânico, incluindo o pagamento dos honorários de nosso herói. Tudo isso se passara há vários anos, e ao menos para Célio, todas as contas, relatórios e pagamentos já haviam sido realizados. Daí a surpresa de receber o e-mail que o despertara, o qual iria finalmente revelar-se diabólico. A mensagem inesperada dava conta de um saldo remanescente a ser pago a ele. Uma quantia razoável, nada desprezível. Muito bric-a-brac do centro da cidade poderia ser comprado, muitos livros do sebo e até uma infladinha na conta do Tesouro Direto, quem sabe? Mas talvez você, caro leitor, esteja se perguntando que pode haver de diabólico num punhado de euros, por mais inesperada que seja sua aparição. Como uma máscara que cai expondo um rosto monstruoso onde antes havia apenas uma risonha face infantil, revelou-se nitidamente o caráter macabro do e-mail, quando Célio alcançou as letrinhas miúdas e finais da mensagem. Zahlbar in Euro durch Überweisung einer äquivalenten Menge an Bitcoins. Zum Abschluss der Transaktion senden Sie uns bitte die entsprechende Autorisierung. O termo Bitcoins parecia piscar lascivamente para Célio, quase saltando daquele matagal de palavrinhas teutãs, mas parecendo der Grossmann a emergir da Floresta Negra, lentamente caminhando em sua direção. De forma irresistível, aquela palavra aparentemente inanimada conjurou todo o mundo sombrio que Célio pensara ter deixado para trás. Um triste sorriso sublinhou seu rosto.
revelando claramente que ele percebera que, por mais que tentasse resistir, seus próximos e trágicos passos não poderiam ser evitados. Enviaria a autorização demandada pelo banco, confirmaria o e-mail, receberia a senha para resgate do dinheiro e concluiria a transação pendente. Reencontraria a sua garota. O horror de saber-se impotente para evitar tais passos fazia todo o seu ser agitar-se, e a única remanescente era que passos viriam após. A salvação de sua alma tinha durado bem pouco. Ao despertar, coberto de suor, ainda confuso e agitado pelos eventos da noite anterior, nem mesmo se lembrava de ter dormido, Célio o acalentou a pueril esperança de que tudo não passara de um pesadelo. Uma selvagem sensação de alegria, nascida dessa possibilidade, o fez levantar-se para preparar o café da manhã. Caminhou com passos firmes na direção da cozinha, tentando acreditar que poderia checar a realidade de tudo a qualquer momento. Entretanto, boa parte de si permaneceu aprisionado junto à tela do computador, enquanto o restante ocupou-se dos ovos, queijo, pão, manteiga e café. Um cheiro azedo predominava no ambiente, possivelmente parceria entre a manteiga rançosa e o suor de Célio. Sua força de vontade durou o exato tempo de coar o café e torrar o pão, mas fora insuficiente para cozer os ovos. A parcela de consciência que ficara aprisionada nas portas do correio eletrônico o atraía inapelavelmente de volta ao inferno. Já unificado novamente, Célio sentou-se na frente da tela mastigando uma torrada queimada de um lado e branca do outro. Seu e-mail estava aberto, exatamente como o deixara na noite anterior, e lá estava a tétrica mensagem, já devidamente respondida por ele e devolvida, contendo a senha que poderia encerrar definitivamente a vida de Célio. Uma gentileza do fuso horário entre Brasil e Alemanha. O ruído seco do ovo estourando, uma vez evaporada a água que o cozia, extraiu Célio da tela iluminada como se fosse o estalar dos dedos de um hipnotizador. Num misto de horror, conformismo e lógica cartesiana, Célio vestiu-se e saiu, dirigindo-se ao jardim que ladeava sua casa. Na realidade, não buscava fugir, por saber de sua impossibilidade, apenas procurava relaxar e recuperar forças antes de voltar e concluir sua transação. E espiar para o além-sentença. Sabia que o resto do caminho seria exaustivo mentalmente e precisava recompor-se sob pena de enlouquecer no processo. O saborear da imagem mental de que ainda seria ação fez com que uma gargalhada histérica e soluçante brotasse de suas entranhas, atraindo olhares curiosos. Isolando-se de tudo e de todos, esticou-se no banco do jardim e gozou do calorzinho do sol. Era realmente um dia luminoso, quente e alegre, em total contraste com o universo interior de Célio. Só conseguiu levantar-se e lentamente retornar para casa quando o sol mergulhou atrás de um grupo de enormes araucárias. A noite voltara a dominar a cena e, apesar das refeições perdidas, Célio sentia-se forte o bastante para retornar ao ponto onde parara, por falta de moeda adequada. Na quinta tentativa de navegação na Cebola, todas fracassadas, começou a inquietar-se. Tinha certeza de que o endereço do site era aquele, mas tudo que conseguira, por mais cuidadoso que fosse na digitação, eram os irritantes códigos numéricos de erro. Inquietação, irritação, desespero. No fim dessa trilha, sentia-se como um viciado que não consegue encontrar sua droga. Buscou mentalmente encontrar o alívio que sentira quando não pôde concluir a transação da vez anterior. Inútil. A situação agora havia mudado radicalmente. Sentir-se impotente, mesmo após receber a ferramenta indispensável daquela mão monstruosa, era mais do que podia suportar. Alguém ou alguma coisa parecia brincar com ele. Porém, com a energia e o atrevimento próprio dos danados, Célio decidiu que nem aquele escuro poder o humilharia assim. Deixai toda a esperança, vós que entrais. Todo aquele caso tivera o poder de tirá-lo de seu pequeno mundo de hobbies e miudezas, atirando-o de chofre numa dimensão sombria da qual não sairia mais. Como um rato numa guampa, não tinha qualquer opção além de avançar, avançar e avançar, até que... Foi com essa urgência interior de seguir em frente que Célio emergiu do sucedâneo de sono onde passara suas últimas horas. Já sentado na cozinha, mais por reflexo condicionado do que para efetivamente alimentar-se, ele repassou os acontecimentos até ali. A menina, o pêssego, os bitcoins, a perda do contato virtual com o site.
Qual o próximo passo? Perguntava a si mesmo. Por vezes, as situações mais intrincadas e aparentemente insolúveis são as mais fáceis em termos de tomada de decisão. Como diz o velho ditado, não tem solução, solucionado está. Era justamente o caso. A despeito da névoa que parecia encobrir os acontecimentos, Célio tinha uma pequena coleção de fatos concretos a serem enfileirados. O local dos espetáculos era o tal cineminha pornô. A lourinha era tão de carne e osso como ele, talvez até um pouco mais. O mercado para tal tipo de arte, por fim, existia de verdade. E bem ali, em pleno centro de Curitiba, nas barbas de todos. Assim, o próximo passo era voltar ao cine-teatro. E fazer o quê? Perguntou-se. Uma simples sacudida de cabeça foi o que bastou para Célia tirar a dúvida ao lixo e partir para o ponto do ônibus. Como convém ao clímax de qualquer drama, chovia forte na rua. O interior do ônibus, quase vazio, agregava uma pesada melancolia ao cenário. Em mais ou menos meia hora, Célio já caminhava frenético na direção do cineminha, após descer no ponto final do ônibus. Um misto bem humano de monstro e herói o impulsionava. Só não sabia o que faria lá, mas de qualquer forma chegou ao seu destino. A barra das calças tão enlameada como sua alma, e os sapatos cheios d'água compunham uma triste figura. Expressão perdida, fitando a encebada porta-cortina vermelha. Hesitou por alguns minutos. Acabou por entrar, mas, diferentemente da vez anterior, foi saudado alegremente. Era a sua menina. Célio sentiu-se chocado. Sua porção herói, pensando bem, a porção monstro também, reservara para a lourinha o papel de vítima indefesa na tradição das peças do Gran Guignol. Encontrá-la sorridente e desenvolta no decrépito cinema parecia totalmente fora de foco. Nada do terror que presenciara na internet, nada de olhos desmesuradamente abertos, pupilas dilatadas, muito menos o feio machucado no rosto que destravara toda a sequência de acontecimentos. Bem-vindo! Desde a interrupção da transação que o esperávamos aqui. É sempre assim, mas foi até melhor. Os vídeos, por mais realistas que sejam, não se comparam ao negócio real. Quê? Bem, real não exatamente, como você talvez imaginasse. O quê? Subitamente ele pensou ter entendido tudo. Uma encenação, um teatro. Era isso, afinal, como os filmes italianos de canibais, as creepypastas, supostos posts reais da Deep Web e tudo mais. Não deixava de ser um alívio, mas, por outro lado, era também uma grande decepção. Circe, esse era o nome da lourinha, parecia ler a sequência dos pensamentos de Célio nas linhas de expressão em acelerada mutação, parecendo divertir-se com eles. Após uma troca de sorrisos entre eles, um largo gesto de Circe convidou Célio a acompanhá-la, uma vez mais trilhando o caminho ao vivo. A separá-los do que ele já sabia ser a sala de espetáculos, uma surrada cortina negra. Do outro lado, lhe chegavam sons abafados e indistintos, como risos contidos, bater de pés no soalho e uma infinidade de ruídos indicativos de presença humana. Já ia afastar o pano quando o toque quente da mão de Circe galvanizou seu corpo. Na outra mão da moça, uma flute, cheia de um líquido alegre e efervescente. A sublinhar a oferta, o mais lindo sorriso que Célio jamais vira. Além do fundo da taça, trevas e o esquecimento total. Boa noite, Cinderela. Célio podia sentir todo o seu corpo de forma anestesiada e fraca. Contrastando com essa sensação imaterial, 5 pontos transmitiam força e pressão. Pontes entre dois mundos, por assim dizer. 4 cintas de couro imobilizando seus membros e uma larga fita adesiva a cobrir-lhe a boca. Reunindo com dificuldade as informações transmitidas por seus sentidos embotados, concluiu finalmente estar atado a um estrado de madeira em posição vertical. Bem em sua frente balouçava uma espécie de cortina, por cujos rasgos e buracos chegava até ele uma luz clara e fria. Acima do pano de boca, o olho imóvel de uma câmera de vídeo parecia fitá-lo, num misto de curiosidade e pena. Do outro lado do pano chegavam também os mesmos ruídos que o intrigaram antes do gole fatal. De forma indecentemente abrupta, a cortina se abriu, cegando-o por alguns segundos. Aplausos, vaias e gritos saudaram a entrada em cena de uma grotesca figura, gorda e alta, fantasiada como um carrasco medieval de filme B.
Em situação diversa, aquelas banhas mal contidas pelo largo cinto de matéria plástica e as tetas, sem dúvida produtos de longos anos de uma dieta rica em carboidratos, teriam provocado risos. Mas risos eram a coisa mais improvável naquele momento, ao menos daquele lado da sala de espetáculos. Curvando-se seguidas vezes na direção da plateia, o gigante dirigiu-se a uma mesa de apoio ao lado de Célio, onde passou a examinar o conteúdo de uma caixa. Os ruídos metálicos provocados pelo exame tiveram o efeito de uma lâmina de gelo a cortar Célio de cima a baixo. A partir daquele ponto, a destreza manual do balofo foi conduzindo sua vítima em uma dolorosa travessia, onde o estágio da loucura era uma bênção. Num último pensamento coerente, Célio se perguntava: por que eu? Fim.